Essa pessoa aqui sou eu, há 5 meses atrás. Hoje já se foram 30 quilos após essa decisão. Prazer, eu sou a Luciana e já eliminei mais de 30 quilos com o auxílio das tirzepatidas do Paraguai. Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo porque eu vou contar exatamente tudo que mudou e os detalhes de como foi esse processo durante 5 meses. Adianto que eu continuo esse processo, meu processo será longo, porém hoje eu vou contar para vocês como foi os primeiros 5 meses de tratamento, quantas caixas eu precisei da medicação, quantas doses eu precisei e quantos quilos eu eliminei. Esse vídeo é um pedido de vocês, então fica comigo até o final, porque eu vou contar tudo para vocês. Bom, gente, quem já está comigo aqui mais tempo sabe que eu iniciei fazendo uso da Lipoless, que é uma das marcas. Depois eu fiquei um período muito longo na TG, foi a marca que me acompanhou por mais tempo, que continuará acompanhando. Eu mudei agora, recentemente, para a Lipolend, para experimentar mesmo a medicação e porque foram proibidas a TG e a Lipoless, até o momento que eu havia comprado a Lipolend, porque, gente, tá uma novela essa proibição da Anvisa, né? Uma hora proíbe, uma hora libera, uma hora proíbe as demais. Minha opinião, eu acho um descaso com a saúde pública, porque é uma medicação que tem salvado vidas. Porém, isso é assunto para outro vídeo, né? Então, quando eu iniciei o tratamento com a Lipolend, que foi recentemente, há 2 semanas atrás, era permitido o uso dela aqui no Brasil. Assim como as outras marcas, Lipoless, TG, estou amando a Lipolend também. Vou gravar um relato mais completo dela para vocês. Já gravei um pouquinho sobre ela para vocês, porque vocês pediram também esse vídeo. Mas eu vou vir aqui relatar um processo um pouquinho mais longo com a Lipolend também. Mas já adianto que eu estou gostando dela. O efeito de supressão da fome tem sido igual às demais. Porém, gente, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. 5 meses de tratamento com as queridinhas do Paraguai. E assim, eu tenho uma imensa gratidão pelas pessoas que me influenciaram, que me incentivaram, que esclareceram dúvidas sobre essas medicações, que são maravilhosas. É muito importante nesse momento eu falar para vocês que eu não estou aqui fazendo publicidade, propaganda, divulgando, incentivando o uso de qualquer medicação sem acompanhamento médico. Em quase todos os meus vídeos eu falo para vocês: façam uso consciente, com responsabilidade, com acompanhamento do seu médico. Porque para mim, nesses 5 meses, tem sido assim uma bênção. Muito grata mesmo a essa medicação. Bom, nesses 5 meses, eu já utilizei 90 miligramas da medicação. Eu faço uso das TIRS de 15 miligramas. Então, todas que eu comprei agora são de 15 miligramas. E em cada caixa, como eu já compartilhei aqui com vocês, nós temos 60 miligramas de medicação. Todas que eu usei até agora, a apresentação é a mesma, vem 60 miligramas da medicação. Então, eu já usei 1,5 caixas, 90 miligramas da medicação. E com essa 1,5 caixas, com essas 90 miligramas de medicação, eu consegui fracionar 23 doses, consegui fazer o uso aí de 23 doses. Iniciei lá com dose de 2,5 miligramas, que é a dose inicial, recomendada para que todo mundo inicie nela. Eu fiz 3 doses de 2,5, e em seguida eu subi para 3 miligramas, mas aí não foi uma prescrição médica, foi uma conduta que eu adotei por ter desperdiçado medicação. Eu havia desperdiçado ali um pouco de medicação e na minha continha, quando eu aspirei aquela medicação toda que tinha ali, após feito esse desperdício, dava para mais 2 doses de 3 miligramas. Então, para não ficar resto de medicação ali na ampola, na época era uma seringa da Lipoless, eu decidi por mais 2 doses de 3 miligramas para fechar aquela primeira seringa, aquela primeira ampola ali, né, de 15 miligramas.
Então ali, naquelas 5 doses, eu fechei 15 miligramas. Tenho tido ali um desperdício, mas a gente contabiliza ali as 15 miligramas de gasto. E aí fechou um mês, gente. No meu primeiro mês de tratamento, eu eliminei 10 quilos e 200. Foi assim um resultado excelente, um resultado maravilhoso. Claro que não foram 10 quilos e 200 de gordura, gente. No início, a medicação, ela fez uma limpeza no meu organismo. Então, eu eliminei muito líquido, ela desinflamou o meu organismo. Perdi, sim, um pouco de massa magra, mas não foi nada significativo que me prejudicou. E perdi muita gordura também, desses 10 quilos e 200. Teve muito das minhas escolhas nesse primeiro mês, a medicação ela é maravilhosa, mas eu já havia iniciado antes atividades físicas, então, junto com a adequação dessa medicação à atividade física que eu fazia as minhas boas escolhas, eu tive esse resultado no primeiro mês. Então, para quem estava aí perguntando mês a mês, eu vou falar aqui mês a mês para vocês. O primeiro mês foi assim, foi bombástico. Aí veio o segundo mês. No segundo mês, foi necessário aumentar essa dose para 3,75 miligramas, que foi a dose que eu fiquei o maior tempo do meu processo até aqui, até esse momento. Eu fiz 12 doses de 3,75 miligramas. Então, essas 12 doses de 3,75, elas me acompanharam por 3 meses do processo. Foi a melhor dose para o meu organismo até o momento. Foi uma dose que eu tive uma supressão ideal da fome. Eu tinha fome controlada. Eu já falei isso para vocês. Foi a melhor dose. É uma dose que eu me apaixonei nela. Foi a dose que eu fiquei mais tempo. E desses 3 meses, né, o meu segundo mês de uso já era TG, tá bom? No segundo mês eu já mudei para TG, que foi aí quando eu comprei uma caixa fechada da medicação. No segundo mês da medicação, eu consegui eliminar 6 quilos. E para mim foi um resultado excelente, maravilhoso. Eu sei que tem muita gente que desanima. E se você é uma dessas pessoas que desanimam quando diminui a perda, não desanima, continua o tratamento. O tratamento ele não é linear, né? Ele vai sofrer alterações. Todo o processo de emagrecimento, ele tem altos e baixos, depende do momento que você está vivendo, das escolhas que você está fazendo. E quanto mais peso você tem para perder, maior é a sua perda, o seu percentual de perda ali no início. Então você vai diminuindo o peso, vai diminuindo esse percentual. Então vai chegar um momento do processo que você vai perdendo cada vez mais. O importante é continua firme até você atingir a sua meta. Porque uma coisa é fato, se você não desistir, você consegue. E aí veio o terceiro mês, na qual eu mantive a dose de 3,75 e eu eliminei 4 quilos. Aí foi exatamente 1 quilo por semana, que já entra naquela perda de peso saudável, considerado saudável e ideal para um processo de emagrecimento, que é de meio quilo a 1 quilo por semana. Então eu entrei ali naquela faixa de perder 1 quilo por semana, né? Que deu 4 quilos no mês. Uma perda de peso excelente, na qual eu sempre me senti muito bem, eu estava muito bem de saúde, continuo, tá, gente? Eu estou falando mês a mês do meu processo. Então, assim, é o que fica, né, gente? É o processo num todo. Aí veio o 4º mês. No 4º mês, mantive a dose de 3,75 miligramas e baixei 5 quilos. Percebe que não é linear, gente? É cheio de altos e baixos. Então eu comecei eliminando no primeiro mês pouco mais de 10 quilos, caiu para 6 no segundo mês, caiu para 4 quilos o resultado no terceiro mês e subiu para 5 quilos no 4º mês. Então o processo é cheio de altos e baixos, né? E acontece muito isso, né? Eu já assisti muitos vídeos sobre o uso da tirzepatida, acompanho muita gente que faz uso dessa medicação incrível, e o processo ele faz isso no geral.
você perde muito peso, diminui a perda, chega num período do seu processo que você volta a perder mais peso e assim você vai alcançando os seus resultados, cheio de altos e baixos, né? O importante é não desistir. E aí veio o quinto mês, que foi onde foi necessário subir a dose para 5 miligramas. Foi uma dose que eu pensei, repensei, até hoje às vezes penso um pouquinho, né, sobre essa dose, de voltar para a dose de 3,75, mas hoje eu estou bem acostumada com essa dose de 5 miligramas, estou conseguindo fazer as minhas refeições, então ela está bem adequada para mim. Estou gostando. Hoje eu posso falar que vou ficar na dose de 5 miligramas, está decidido. Vou ficar nela, não sei por quanto tempo, mas vou ficar nessa dose de 5 miligramas. Mas no início foi cheio de altos e baixos, viu? A primeira vez que eu apliquei 5 miligramas, gente, parecia que eu estava doente, sabe? Que eu não queria existir. Uma falta de energia, uma apatia, gente. Eu não sei se é a marca, né? Porque o tratamento todo com a TG me deu muita apatia. Mas quando eu subi para 5 miligramas, nossa, gente, que cansaço, que cansaço. E alguns efeitos colaterais vieram com as 5 miligramas, porque quando a gente aumenta a dose, vem efeitos colaterais junto, né? Por isso que eu tenho vídeos aqui no canal falando para vocês, não suba a dose sem necessidade. Subir dose não significa que você vai perder mais peso, gente. Pelo contrário, você não vai perder mais peso porque subiu a dose. Isso é mentira, isso não existe no processo. A dose você precisa subir quando você está sentindo fome, vontade de comer, que não está mais controlando, deixou de perder peso por um longo período, né? Não é, uma semana eu não baixei o peso. Não, às vezes acontece, gente, em uma semana você não ter baixado nada de peso, né? Ou baixar 200 gramas, acontece. No meu processo aconteceu isso. Isso não é motivo também para subir a dose. Subir a dose é quando realmente a fome e a vontade de comer, né, aquela escala de fome que prejudica o emagrecimento, né, que você não consegue mais entrar em déficit calórico. Aí precisa subir a dose. Se não, gente, não precisa subir dose. Agora, uma coisa que eu dou certeza para vocês é que subir dose dá efeito colateral. Sobe dose, vem efeito colateral. Às vezes os mesmos, mas mais forte, e às vezes outro, né? Então, eu apliquei 5 miligramas, aí eu voltei para 3,75. Aí eu vi que realmente 3,75 ia prejudicar o meu processo, e eu já estava um bom tempo, né, gente? 3 meses na dose de 3,75 é um tempo considerável, bom, né? É um tempo muito bom de manter-se numa dose. E aí eu subi para 5, hoje eu estou na dose de 5 miligramas. Eliminei mais 5 quilos nesse último mês, né, no quinto mês de uso da TIRV. Continuo em tratamento, né, com uma nova marca. E assim, gente, resultado fantástico, medicações maravilhosas, né, são desenvolvidas por laboratórios que têm mais de 40 anos no Paraguai, né, tem laboratórios que têm mais de 70, mas enfim, o mínimo ali que alguns deles têm são 40 anos de mercado, então são medicações muito boas. Claro, tem que fazer uso com responsabilidade, com consciência, né? Saber de quem compra é muito importante. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês sobre essa perda mensal. Primeiro mês, um pouco mais de 10 quilos, né? Menos 10 quilos 200. Segundo mês, menos 6 quilos. Terceiro mês, menos 4 quilos. Quarto e quinto mês, menos 5,5 quilos, ou seja, menos 10 quilos, somando aí menos 30 quilos em 5 meses, com o auxílio de 23 aplicações, sendo que foram 5 doses iniciais de 2,5 e 3 miligramas, 12 doses intermediárias ali de 3,75 miligramas e 6 doses de 5 miligramas. 90 miligramas de medicação, uma caixa e meia em 5 meses, menos 30 quilos. Faria tudo de novo? Faria. Eu iniciei esse tratamento no dia 6 de setembro de 2025. Compilei esses resultados para vocês, que foram atingidos até o dia 3 de fevereiro.
de 2026, para totalizar ali 5 meses de tratamento. E assim, gente, se eu soubesse que era tão bom, teria começado antes. Porque sim, já conhecia pessoas que haviam iniciado o tratamento lá no início de 2025, porém eu pesquiso muito, eu observo muito o tratamento e as medicações novas para depois fazer uso, tá bom? Um resultado excelente em 5 meses. Conta aqui para mim nos comentários se você também está fazendo uso dessas medicações. Em quanto tempo você já está fazendo uso? Qual a sua dose? Quanto você já eliminou? Vamos nos apoiar, tá bom? Porque eu amo ler os comentários de vocês, responder um a um. Consigo esclarecer algumas dúvidas, né? Fico muito feliz por isso. E conte comigo, porque eu vou continuar por aqui, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, não sai daqui sem deixar o seu joinha. Curte muito esse vídeo, porque ajuda a colega a voltar aqui e gravar mais conteúdo para você. E se você ainda não se inscreveu, te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e vir fazer parte do canal e da família. Ah, e ativa o sininho também, assim você será notificado dos próximos vídeos, que estarão incríveis. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!